Dia, tomando os remedinhos do dia, mas sem perder a hora. São exatamente ainda 10h01. Estamos começando aqui o nosso momento da live com um querido convidado, o Ian. Logo mais ele está chegando. Chegou já? Uhul! E deixa eu desligar aqui o som, porque afinal de contas fica aqui simultâneo a coisa. Ian já está chegando. Eu estou ainda terminando meu último cafezinho. Prontíssimo. Salve, Ian! Bom Salve, dia, Pablo, meu bom caro. dia. Deixa eu desativar os barulhos, ruídos e etc. do celular, porque eu sempre esqueço desse negócio. E aí fica fazendo de vez em quando aqueles barulhinhos chatos no meio da transmissão aqui. Tudo bem, meu caro? Tudo ótimo. E por aí, como é que estão as Legal. coisas? Rapaz, estamos tocando, estamos tocando, estamos tocando. Na medida do possível, né, vai dar... vai dando certo. Assim, acho que eu vou fazer assim. Primeiro, dar uma leve introdução de como a gente chegou até aqui, né? Nesse momento nosso, eu e você, e depois eu vou deixar você fazer uma apresentação até do seu trabalho, das coisas que você faz e tudo mais. Beleza. E aí o pessoal dá tempo, sabe aquele tempinho da galera ir chegando e se acomodando, né? Mexendo no celular assim, falando, não, aqui ficou uma posição legal para ver, enfim. E essas lives, elas sempre estão acontecendo nas segundas e quintas-feiras, né? O Sim. objetivo realmente é a gente criar esse fluxo de convidados daqui da região também de fora, mas que a gente consiga construir um bom cenário sobre a imagem para as outras pessoas. E todo o material que está aqui no Instagram, quando termina as 24 horas, fica disponibilizado no canal do YouTube do Círculo da Imagem. Então, não tem desculpa para ver. Só tem. E aí, o Ian é um cara que quando a gente começou alguns outros movimentos da fotografia aqui na região de Natal, né? Muitos trabalhos que estavam em evidência ficaram mais em evidência ainda e eu já via, assim, já tinha muitas conversas além desse momento da fotografia com outros artistas, por exemplo, Silvia Sol, que sempre falou muito bem do seu trabalho. Então, assim, foi na verdade uma coisa que foi levando a outra, a outra, a outra, e de repente você estava ali, produzindo, em destaque, com bons resultados, com boas ideias, com coisas para acrescentar, que eu acho que é um elemento que a gente precisa entender a importância dentro desse produzir da gente, né? E aí, obviamente, Sim. que passa-se o tempo, a gente está aqui nessa pandemia louca, que está todo mundo sem entender direito o que vai acontecer no amanhã, né? E aí eu resolvo fazer essas lives e falo, Ian, vamos fazer uma live, cara, vamos bater um papo e tal. Deu certo, né? E você está no meio de uma transição também. Então agora eu me calo e é você agora que vai continuar, meu caro. Manda ver. Então, eu me chamo Ian Hassad, sou fotógrafo. É, Minha área de atuação principal, atualmente, é trabalhar no artístico. Tipo assim, eu sempre trabalhei com eventos, sempre trabalhei com cobertura de shows, A gente vai fazendo o que pode, né? A gente faz o que pode, a gente vai indo pelos caminhos em que a vida nos apresenta, mas eu acabei descobrindo cada vez mais, no artístico, o meu autoral. E nesse exato momento da pandemia, estou morando em São Paulo, eu sou daí de Natal mesmo, mas estou morando aqui em São Paulo. Cheguei 2 semanas antes do Covid dar uma estourada, então eu não tive tempo de aproveitar São Paulo ainda. E nesse exato momento estou passando por uma transição, como o Paulo mesmo disse, de começar a trabalhar a fotografia com videochamadas. Uma coisa assim que eu nunca tinha visto antes da pandemia, uma coisa que eu nunca tinha vivido no meu próprio trabalho. Então eu vejo que é um movimento grandioso da indústria cultural como um todo, não apenas da fotografia, mas também da música, da dança.
muitas pessoas elas estão indo para esse caminho das lives, estão indo para esse caminho de mostrar o seu trabalho sem sair de casa, e é algo que está mudando, e as mudanças estão sendo apresentadas de médio a longo prazo. Tanto que no Oscar, ano que vem, os filmes que concorrerão à premiação são apenas filmes que serão transmitidos em plataforma de stream durante a pandemia. Então é algo assim que as consequências de tudo que a gente está vivendo na indústria cultural não será algo que vai perpetuar durante os próximos meses, mas talvez durante vários anos para frente. E eu vejo muito de que esse processo de fazer fotografia de um modo assistido, de você ligar uma câmera frontal, ligar uma webcam, é algo que vai durar o resto da vida, sabe? Tipo, você ter a chance de se conectar com pessoas de todo lugar do planeta, de pessoas de... Não importa o horário do dia, não importa o país, não importa a nacionalidade. É fantástico, 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 sério. A quem tem a chance de investir um pouco nisso, eu recomendo muito. Eu acho uma coisa, tô achando incrível fazer tudo isso. Até porque eu sou um artista muito inquieto, sou muito movido pela inquietude, sabe? Às vezes eu falo até que eu me vejo mais enquanto artista do que quando fotógrafo, porque a arte contemporânea, ela flerta muito em que a fotografia, ela é um suporte. É um suporte. A arte contemporânea já sofreu tantos hibridismos que a fotografia é apenas um suporte para tudo isso que está acontecendo, para a música, para a arte, para a dança, para os retratos. Então, mais uma vez, estamos saindo da câmera, dessa instituição câmera, estamos indo para outros formatos de câmera, cada vez menores, cada vez mais compactos, cada vez mais livres. E é fantástico, sério. Tipo assim, eu tô amando muito fazer tudo isso, tô amando muito poder compartilhar a minha inquietude, né? Nas primeiras semanas da pandemia, eu fiquei um pouco ansioso, porque eu já sou uma pessoa ansiosa. E eu, quando eu vi nesse espaço de estar dentro de um apartamento pequeno e não ter muito o que produzir, não ter pessoas, não ter esse abraço, não ter esse... Porque tanto o Pablo quanto eu somos pessoas assim que gostamos muito de estar com nossos amigos, tomar aquele café, conversar, estar nas feiras de fotografia. Então, é isso, sabe? Tipo, estar podendo produzir arte no meio da pandemia é um privilégio. É um privilégio. Porque nem todo mundo tem acesso a uma boa internet, nem todo mundo tem acesso aos aplicativos, porque alguns aplicativos são apenas para um tipo determinado de sistema operacional. Então, é isso, Pablo. Caso você queira. É um outro mundo, né, cara? É um outro mundo e assim, eu venho me preocupando um pouco com essa coisa e acho que assim como você e quase todo mundo, chegou o momento de você ficar em casa. Aí você olha assim ao redor e fala, cara, eu estou acostumado a conviver com outras relações, com outros contatos, né? Eu produzo com isso também. E aí quando você é uma dessas pessoas, você fala, o que que eu tenho agora para fazer? Ou seja, o que que é isso que está aqui que pode ser feito? Enfim, você passa aí umas 2 semanas, umas 3 semanas, meio em tilt ali, né? Mas Sim. aí depois você fala, cara, o que que eu quero? Né? O que que é importante? Para mim, foi descobrir que eu preciso conversar com a galera. Então, assim, esse contato que é estabelecido pela internet é como você desenhou. De repente, ele aflora o fato de não ter um território, um fato de você conseguir ter uma outra relação com pessoas que talvez estivessem assim fora do alcance, né? E aí agora não estão mais, né? A gente está aqui, você em outro lugar, né? Não está aqui em Natal, você está em São Paulo, e aí, de repente, a gente tem um novo jeito de se conectar, um novo jeito de estarmos aqui fazendo alguma coisa. Isso faz toda a diferença. Aí a única coisa que eu realmente me preocupo, e isso é uma dúvida que eu tenho para você, que já vem incorporando essas novas ferramentas há muito mais tempo, inclusive, né? Não é a pandemia que te fez conduzir por aí, eu acho que você já é um novo caminho já faz um tempo. A minha preocupação agora é como é que a gente permanece com a relação do contato humano, ou seja, você não pode dar aquele abraço, não tem aquela ação tátil da coisa, mas como é que você não perde o que o abraço lhe proporciona, sem tê-lo, claro.
né? Ou seja, como é que a gente soluciona essa equação do afeto, do ser sensível, do manter-se desse jeito? Isso é uma dúvida que eu tenho demais para mim e para todo mundo. E agora para você que está aqui. Então, eu vejo que uma videochamada, mesmo que não vá para fotografar, para falar com um amigo que dure algumas horas, dure alguns minutos, assistir uma live, eu vejo que são pequenas demonstrações de afeto, sabe? E elas fazem toda a diferença no nosso dia a dia. Algo que eu me peguei muito pensando no início, quando eu ainda estava, acho que a gente ainda está raciocinando um pouco o que está acontecendo. E quando eu comecei a me ver nesse lugar de que eu tinha que aterrar os meus pensamentos e tentar ficar o mais calmo possível para ficar o mais são possível, eu vi que nas primeiras 3 semanas eu não fiz ligação de videochamada para ninguém, sabe? Eu não me conectei com muitas pessoas. E a partir do momento em que eu quis me conectar com os meus amigos, que bateu aquela saudade, que eu fui me conectando com pessoas nas quais eu não conhecia e criando conexões, eu vi que isso já era uma grande demonstração de afeto, sabe? Então, é poder falar com as pessoas, dar um tempo do seu tempo, compartilhar um pouco do seu conhecimento, isso é uma grande demonstração de afeto, sabe? E eu vejo que muitas pessoas estão fazendo isso, estão indo por esse caminho, e eu acho muito louvável, porque é algo que, muito provavelmente, se a gente não estivesse tendo uma pandemia, isso não estaria acontecendo. Tipo, a gente está nesse espaço, a gente tá bebendo desse espaço aqui de compartilhar o que a gente sabe, o pouco do que a gente sabe, e fazer disso tudo uma grande conexão, sabe? Uma grande rede de afeto, uma grande rede de amizade, uma grande rede de conhecimento. E é um pouco disso tudo, sabe? De parar um tempo, conversa com a pessoa, se dedica à pessoa. E quando a gente tá com essa concentração dedicada a um espaço, a gente esquece um pouco de tudo que tá acontecendo, sabe? Porque eu penso muito em tudo. Tipo assim, quanto tempo isso vai durar, quanto tempo isso não vai durar, quando é que eu vou ver minha família, quando é que eu vou poder sair na rua tranquilamente, sem poder pegar um vírus ou não. Então, a gente estar aqui, de frente, praticamente de frente um para o outro, eu acho uma grande demonstração de afeto. Não, massa, massa. E eu acho que isso tem no seu, assim, essa preocupação, cara, tem no teu trabalho, sabe? Eu comecei a falar isso porque eu acho que isso é uma coisa que você já vinha trazendo, né? Essa busca de você entender a, o corpo como uma ferramenta de diálogo, né? Uma estrutura que você tem ali na frente, onde você tem que construir uma nova conexão com aquela pessoa. Por exemplo, a pessoa vem vestida e você vai trabalhar com ela nua. Então, tem uma transformação aí de um outro jeito de se relacionar que eu acho que terminou desenhando um perfil do seu trabalho, sim, mas eu fico curioso para tentar entender também como é que você percebeu isso diante da sua produção, porque realmente assim é uma transformação grande você com a pessoa e a pessoa se tornar sua imagem depois, né? Que não é sua, mas enfim, é uma obra construída ali e tal. E isso é uma outra coisa que é legal, assim, de tentar entender um pouco esse teu trabalho. E aí joga o merchan pra galera. Então, o meu trabalho enquanto fotógrafo, eu vejo que muito mais do que dar um produto, que são as fotografias prontas, eu gosto de dar essa experiência, sabe? De proporcionar uma experiência para a pessoa que ela me procura. Porque nudez é algo que ainda é um tabu na sociedade, algo que a gente gosta muito, tipo assim, que a arte ela flerta muito há um certo tempo. Inclusive, há muito tempo, a arte flerta muito com a nudez, mas à medida que a sociedade ela foi evoluindo, parece que a nudez ela foi retrocedendo cada vez mais. E a nudez que ela estava ali no topo das capelas, estava nos grandes mosaicos de pintores antigos, ela não existe mais, ou então passou a existir cada vez menos. E por mais que seja um tabu, eu encontrei na fotografia de um artista a possibilidade de dialogar com a parte mais íntima da pessoa que me procura. Então, é algo que eu gosto muito de fazer, porque com a intimidade a gente vai conhecendo cada vez mais a pessoa e trazendo cada vez mais afeto.
Então, parte do meu processo criativo vem em conhecer a pessoa, sabe? De gerar uma conexão com a pessoa. Eu não consigo fotografar uma pessoa que eu não conheça. É algo que eu falo o tempo todo, assim, quando eu vou conhecer alguém, quando alguém procura meu trabalho, é que eu não consigo mesmo. Eu tenho uma trava e eu tenho que conhecer a pessoa minimamente para que a gente tenha uma conexão e que isso reverbere no resultado do ensaio, porque nudez é algo que precisa de muita confiança, muita segurança e muita entrega. Então, caso a pessoa se sinta travada, isso vai ficar registrado na linguagem corporal da pessoa. A não ser que isso faça parte do conceito. Porque pode ser que sim, que a pessoa ela queira procurar meu trabalho para desenvolver um pouco da timidez dela, então para trabalhar e registrar essa quebra da timidez, ou essa quebra da insegurança, ou essa quebra da falta de amor próprio. Às vezes acontece muito isso também. Então, é um pouco dessa conexão, de estar ali com a pessoa, de poder me conectar com ela e gerar assim um afeto. Grandes amigos que eu tenho hoje são pessoas que eu já fotografei. Grandes, assim, pessoas assim, que eu levo para minha vida. São pessoas que eu me fotografei, me conectei e que isso reverbera até o dia de hoje, sabe? Eu vejo que acontece, mas está acontecendo cada vez menos, que casos de abuso sexual acontecem em fotografias de no artístico. De vez em quando, a gente vê um caso de um fotógrafo que abusou de um modelo no workshop, ou então um caso de um fotógrafo que abusou de um modelo num ensaio. Então, eu quero deixar a pessoa o mais segura possível. O mais. Tanto que eu falo, caso você queira levar algum amigo leve, caso você queira levar seu namorado leve, caso você queira levar alguém leve, porque você tem que se sentir bem no ensaio, você tem que se sentir bem nas fotos. Eu quero que você se veja bem no resultado final. Então, é isso, sabe? Tipo, envolver a pessoa nessa atmosfera. Envolver a pessoa nisso. A arte, eu acho que a arte, ela vem muito do que a gente acha e do que a gente acredita. Eu acredito muito tudo nisso, sabe? Eu acredito muito em que a arte ela é revolucionária. A arte ela conecta pessoas, ela traz pessoas com a gente, ela cria essa rede de afeto e é isso. Legal, uma colocação, e aí fiquei também imaginando, né? Tem muita gente que trabalha com a sua própria visão da relação do corpo, a relação do nu, né? Então, assim, é interessante depois, quem tem esse interesse, quem tem essa curiosidade de entender o que é esse olhar do artista, também entender que cada um vai ter de uma forma desse entendimento, né? E eu acho que assim, as grandes relações, quando a gente consegue atingir uma maturidade de trabalho, elas estão na sua linha, no seu jeito, na sua linguagem que você estabelece como fala, né? E, sei lá, estou pensando nisso porque o Romero acabou de passar por aqui, o Romero vai ser o próximo convidado, né, na quinta-feira, e ele também tem um trabalho que é completamente assim, diferente da sua proposta, e vai ser curioso para a gente entender depois assim, como é que a mesma coisa, ou seja, o mesmo tema, a mesma forma de entender, tem duas perspectivas diferentes, né? Vão para caminhos completamente diferentes e resultam em relações e compreensões completamente diferentes. E aí, assim, eu fico imaginando, a sua experiência hoje também vai ser diferente de quando você começou. Porque você, querendo ou não, tem aí uma forma de se aprofundar nesse tema, na sua fotografia. Eu acho que você tem um grau de ousadia agora muito maior do que no início, né? Enfim, e uma coisa que é interessante é que dentro da fotografia você está livre, cara. O seu trabalho, você mostra isso também. Então, amanhã não é uma preocupação para o que você produz, sabe? É, você tem a habilidade de conseguir contornar as coisas com tranquilidade. Lógico, né? Passa por um processo de, né, efeitos e tal, mas, cara, em seguida você está de pé, você está produzindo, entendeu? Você está se conectando, você está indo a mais do que qualquer outra coisa. E eu acho que a sua rede de conexão, você consegue uma outra coisa que é mágica, que é se relacionar com o seu trabalho
ao seu relacionar de amigo, ao ser uma rede que também te mantém forte e firme como pessoa, não como um funcionário, um ofício, um trabalho, uma atividade, entende? Isso é muito massa, isso é muito massa. É muito legal que a gente possa falar isso para os outros começarem a dar uma, opa, peraí, é possível. Claro que é possível. Né? Tá aí, conseguindo, criando, reformulando e continuando. Né? Explica para um pouco também a sua relação, Ian, com as plataformas, com os suportes que você adota como sendo a saída dessas produções. Então, eu comecei a produzir fotografia com mais constância por causa do Instagram, sabe? Então, eu sou um filho do Instagram. Tem muitas pessoas que chegaram depois, ou então que trabalham com fotografia há muito mais tempo. Mas eu comecei a produzir para mostrar a minha arte para o Instagram. Então, isso para mim foi algo que foi me movendo cada vez mais, de mostrar, ir crescendo, e ter esse feedback, ter essa ligação com as pessoas. E não apenas a fotografia, mas também muita coisa está sendo direcionada aqui para essa plataforma. As lives estão acontecendo aqui de músicos, de artistas, de muita gente. Então, por ser de uma geração que foi criada em cima de tudo isso aqui, eu acho que a gente se ambienta e se familiariza muito mais fácil, sabe? Isso de estar descobrindo aplicativo, de estar descobrindo isso da videochamada, é algo que tá vindo também aqui do Instagram, sabe? O fotógrafo que eu vi a primeira vez fazer isso foi o Alessio Albi. Se eu não me engano, ele é norte-americano, mas ele mora na Itália. E foi um estalo, assim, sabe? De ver uma pessoa produzindo algo e pensar, eu também posso fazer. E é muito massa quando as pessoas elas bebem dessa mesma fonte de não ser detentoras de uma ideia, mas elas serem compartilhadoras de uma ideia, compartilhadoras de um ideal. E eu vendo esse exemplo, assim como vários outros amigos também estão produzindo hoje em dia para o Instagram, eu fico muito feliz de ver tudo isso acontecer, porque muitas pessoas, muito provavelmente, não estariam desenvolvendo habilidades artísticas se não fossem por causa do Instagram, por causa do Facebook, por causa do Twitter. As pessoas elas querem não apenas produzir, mas também mostrar o que elas produzem. E isso é muito bom ter isso aqui como um grande portfólio para muita gente. O Instagram é meu portfólio, sabe? Por mais que eu trabalhe com muitos tipos de fotografia, tanto evento, editorial, moda, isso aqui é o meu portfólio autoral. Isso aqui é o que eu amo fazer, isso aqui é a minha galeria, como a de muita gente também, acredito que também é a sua. O seu perfil do Instagram, o seu pessoal também é sua galeria. E é muito massa ver que as pessoas elas produzem para multiplicar, sabe? Uma pessoa colocou aqui multiplicadores, e sim, eu vejo muito isso, que a arte ela tá sendo multiplicada cada vez mais. E é isso, eu acho que eu me perdi um pouco na resposta. Mas é um Não, pouco disso, mas sabe? Essa vamos, ligação. vamos Pode fazer uma falar. coisa, eu até esqueci de combinar contigo. O que você acha depois? Depois de um tempinho a gente abre um pouco para as perguntas, para de repente assim todo mundo ir concentrando, ou você prefere ir tocando e conforme as coisas vão chegando a gente interage com os comentários e dúvidas? O que você prefere? Eu acho massa isso de abrir as perguntas, porque nem, né, às vezes a gente perde um pouco dos comentários aqui embaixo na live. Então, a pergunta ela fica mais formalizadinha na caixinha. Então, eu acho legal isso da pergunta, até porque pode vir dúvidas que a gente não esteja falando a respeito e assuntos completamente Show, diferentes que show. também englobam esse tema. Eu sou daquela geração que era mais do papel e que estou em transição da transição. Então, assim, eu ainda estou ficando cego. Aí, para mim, fica difícil de ver aqui pertinho a parada. Eu prefiro, se você topar, que a gente pare depois de um tempo, aí, sei lá, abre uma segunda live, alguma coisa assim, só para as perguntas, e a gente começa a Ah, fazer as legal. perguntas da galera. Aí fica até mais fácil para a gente fluir um pouquinho mais a coisa, né? E aí eu Sim. só fiz essa interferência porque eu já percebi que a galera já, assim, já vai querer dar uma participada. Não tem problema, continuem os comentários. Só as perguntas, escreva num papelzinho, depois solta pra gente, que aí a gente vai interagindo aqui com vocês.
Ian, a gente estava falando do suporte, só para retomar um pouquinho. Eu entendo e acho que é muito importante deixar bem claro, assim, como você nasceu com com essa coisa da imagem já estar no Instagram. E aí eu lhe pergunto assim, como é que foi sua relação com a fotografia impressa? Como é que é sua relação com a coisa do material para o seu trabalho? Porque é outro jeito, né? A gente que Sim, trabalha com isso fica mais fácil da gente entender isso. Mas um não isola o outro, são caminhos diferentes, né? Claro que o seu trabalho tem que ter uma forma de estar diferente um do outro. São suportes diferentes, mas todos podem estar falando a mesma coisa ou não, depende do seu trabalho, depende de você também. Então, é nessa linha que eu queria entender um pouquinho mais a sua visão hoje, principalmente agora, depois desse negócio todo, com isso, assim, como é que a gente enxerga isso agora, né, cara? então, a minha relação com o impresso, ela é bem curiosa, porque como o meu trabalho sempre foi muito voltado para o público digital, a minha primeira relação com o impresso, de fato, foram nas feiras de fotografia. Então, de 2017 para cá, foi que eu comecei a ter esse contato com o impresso, de ter esse contato com, de ver a minha fotografia como uma obra de arte. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Tipo assim, quando eu fazia, desde sempre, eu fiz muito com o Instagram e acho que por isso eu não me via enquanto artista que faz uma obra de arte, que pode ter uma obra de arte impressa na casa de uma pessoa de um tamanho gigante, sabe? E a partir desse momento eu ressignifiquei minha fotografia, sabe? Quando você vê a foto no papel impresso e você vê ela grande, e você vê ela numa moldura, a ligação muda completamente. Completamente, sabe? Porque é uma foto pequenininha que está aqui em alguns poucos pixels que a gente vê e às vezes não dá o devido valor. Então foi algo que eu pude ver as pessoas falando comigo, assim, de nossa, eu queria uma foto sua de 1 metro por 33 centímetros. Eu nunca ia imaginar na minha vida uma fotografia minha tão grande e ter esse status de uma obra de arte, sabe? Tipo, eu comecei a ver o impresso com essa áurea da arte, sabe? Essa áurea de você ver aquela obra em fine art, uma impressão que ela dura uns 300 anos, se tiver boas conservações. Então, a minha transição foi o contrário, assim, muita gente foi do papel pro digital, a minha foi do digital pro papel. Não que uma coisa anula a outra, né, mas que elas estão dialogando juntas hoje em dia. Então, algumas pessoas até me procuram às vezes de falar: "Nossa, essa foto que você postou agora, eu queria muito ela impressa na minha casa. Por quanto você faz?" E como minha relação foi muito do digital pro papel, às vezes eu não sei precificar esse valor dessa obra de arte, sabe? Precificação é uma coisa muito complicada. Muito complicada. E precificar, tipo assim, de ver, nossa, eu sou um artista. E tem uma pessoa que tem uma grana e ela quer comprar esse trabalho, sabe? Então, às vezes dá um bug no cérebro e quando eu vi fotos minhas impressas na revista de arte em Paris, esse bug foi maior ainda, sabe? Foi mais chocante ainda. De de ver uma fotografia minha, ou uma série minha, circulando num país que consome arte com muita frequência, que dá esse valor à arte. Tem museus muito grandes, museus incríveis, históricos, e é chocante, sabe? Chega a ser chocante, porque dá esse devido valor, dá esse alto valor enquanto artista, enquanto alguém que produz fotografia, Sim. e precificar isso, para mim, ainda é muito complicado. Para muita gente ainda é. Mas para mim, É, em especial, é algo assim que dá esses valores, é algo assim que ainda preciso melhorar. passa a bola. Agora não, agora não. Mas, Agora cara, não, legal você. É, você falou uma coisa que eu acho que é importante, assim, como a gente, e é fato, né? Como você se transforma num reconhecimento do seu fazer quando a coisa se torna concreta, né? E aí, assim, esse é um pensamento que eu tenho hoje do que é esse concreto, né? A gente está vivendo um mundo um pouco mais digital, virtual, internet e tal, e talvez o concreto esteja aqui também, né?
mas ainda é possível da gente ter essa sensação, esse sentimento, essa relação com o que você faz quando ele está impresso e alguém tem aquilo, ou seja, alguém se apossa daquilo de algum jeito, né? É pelo material ainda, numa relação, sei lá, nesse momento, é muito mágico, cara, quando você se vê num pedaço de papel, sabe? Materializado de outro jeito e você fala, saiu, é concreto, né? Se realizou, ela vai ter uma vida própria, essa coisa agora, vai andar por outros caminhos que não são mais os meus. Isso dá uma força muito grande para a gente continuar o nosso trabalho, para a gente ser reconhecido de outro jeito. Não é um like apenas, né? E quando entra o comercial, então, aí que você fica mais pirado, porque o cara fala, pô, tô tirando dinheiro de alguma coisa para comprar essa obra de arte para ele, né? Então, também tem outro peso. Para mim, eu fico só com uma preocupação. Quando isso sobe para a cabeça, dá errado. Então, assim, como é importante você, por mais que você tenha tudo isso, mas você voltar para você mesmo e você pensar, ok, meu trabalho me transformou a partir dali. Que massa, que bom. Agora, como é que fica o seu trabalho agora? E não como é que fica a concretização daquela imagem em matéria, né? Não é isso, é você voltar e falar, não, pera, agora como é que eu mudo o meu Instagram? Ou melhor, a minha dúvida para você é, como é que o seu Instagram, o seu fotografar mudou depois que você viu isso? Depois que eu Como é comecei que isso criou, quando você teve sua primeira, as relações com o impresso, quando você falou assim, eu me dei conta que meu trabalho é uma obra de arte, né? No momento em que, opa, tá ali, moldura, quadro e tal. Como é que você traz isso e como é que você trouxe isso para o seu trabalho agora, que reflete no seu Instagram? Ou seja, como é que é o seu fazer agora? Então, eu comecei a perceber que produzindo sempre pra cá, muitas vezes eu não estava produzindo pra mim, sabe? Tipo assim, eu não estava produzindo algo porque eu estava gostando, porque é algo que me inquietava, Show. mas porque é algo assim que estava indo para um caminho comercial, estava tendenciando a ir para o caminho comercial. Então, eu comecei a olhar mais para mim e mais para as possibilidades de produção artística para além do Instagram. Tipo assim, e se eu tiver uma ideia e pensar uma série e ela for diretamente para um museu, o que é que isso muda? Ou então se eu fizer uma série e levar ela para uma exposição, sabe? Tipo, em 2017, na minha primeira relação com o impresso, na feira lá do Museu Câmara Cascudo, eu fiz uma exposição. E foi uma das primeiras vezes na minha vida em que eu produzi algo que foi diretamente para offline, sabe? Então, é sair um pouco disso e ver que o Instagram, ela não é apenas a única possibilidade, mas uma das possibilidades de produção, de disseminação da nossa arte, de mostrar. Porque isso aqui, por mais que nos conecte com clientes, com amigos, é, ainda é algo muito pouco, sabe? Tipo, quando a gente sai desse espaço de que a gente vende um ensaio aqui e vende uma obra no museu, muda completamente a relação com a arte, sabe? E mudou minha relação com a Sim. arte, porque eu gostei muito de produzir impressos, gostei muito de fazer séries exclusivas, algo que eu estou trabalhando cada vez mais, é trabalhar essas séries exclusivas, levar um trabalho para uma revista, submeter para um editorial, a Vogue Itália, ela frequentemente tem editais abertos de fotografia exclusiva. Então, caso você tenha um ensaio, uma foto, um retrato, que você queira que tenha a assinatura da Vogue, que a Vogue passe por esse selo, então você pode levar para lá. Assim como editais, sabe? Tipo, eu comecei a perceber muito essa ligação na fotografia com edital. Porque edital é algo que movimenta uma grana, sabe? Em muitos estados. E vendo amigos meus fazendo exposições que foram diretamente para editais, diretamente para galerias, eu comecei a pensar, por que não? Por que não eu assim também, sabe?
Por que eu não vou procurar um pouco mais sobre isso? Eu acho que ir para o caminho inverso, ir para o caminho contrário, ele pode ser também, às vezes, sair da zona de conforto, sabe? Tipo, isso aqui é muito Sim, confortável. A gente sim. produzir para o Instagram, tira uma foto da nossa janela, posta no Instagram, tira uma foto de várias janelas, faz um Instagram sobre janelas. É muito cômodo, sabe? Tipo, isso aqui é muito palpável. Mas quando sai desse espaço e você procura uma pessoa, trabalha com a equipe, faz uma exposição, monta um layout massa, é algo que dá muito mais trabalho. E por dar esse trabalho, pode ser que as pessoas elas tendenciem para esse caminho mais fácil. Então, vendo cada vez mais amigos meus expondo. Ultimamente, Isadora Aragão, ela fez uma exposição fantástica chamada Beijo, que Isadora, você é incrível, você é incrível. E vendo esses meus amigos estarem indo para as galerias, estarem indo para essas produções do impresso, me motiva cada vez mais, sabe? É uma rede de, mais uma vez, de multiplicadores. A gente faz uma coisa, a gente influencia digitalmente ou então de uma forma analógica os nossos amigos, mas é um pouco disso, sabe? Era aí que eu queria chegar, assim, e que bom que você trouxe o caminho da prosa por aí, assim, o compartilhar da gente, a nossa obrigação de fazer um papel de multiplicador, né? Ele está em diversos pontos e é impressionante, assim, a gente já produz, o artista ele já produz a arte, ele já é isso. Então ele já está trabalhando, ele já está executando uma atividade, um ofício, um trabalho tanto quanto surrado também, cheio de desafios para se manter, enfim. E somado a isso, a gente ainda é mais louco um pouco, porque a gente acredita que essa forma de estarmos juntos é importante para o outro. Então, a palavra compartilhar é muito rica, né? Porque é diferente uma relação de você fazer as suas janelinhas na zona de conforto no Instagram e você se preocupar agora em falar, opa, quem é que vai montar meu quadro? Onde é que eu vou imprimir o material? Onde é que eu vou projetar se não for impresso? Sei lá. Mas assim, o lugar físico é esse ou é na praça? E etc, etc, etc. Quando você faz isso, você está incluindo outras pessoas para o seu fazer que vão ser diferentes depois de passar pelo fazer, né? Então, querendo ou não, a gente tem esse papel duplo de sermos essa resistência subversiva e transformadora, né? E somado a isso, ainda fazer esse papel de criar essa rede. E quando a gente cria essa rede, a gente está criando outros professores, outros agentes, está mantendo gente linkada, sabe? E essa rede é grande, cara. Essa rede é muito grande. E a gente não consegue ainda falar e ter ela clara para todo mundo. Em cidades como Natal, que a gente tem esse eterno desafio de estar em pé, fica muito difícil de você olhar e falar, cara, quem é que monta material aqui? Que valor ele tem para ficar em pé? Porque ele vai terminar sendo o quê se não for com isso? Ele vai fazer outra coisa, né? Enfim, chuta aí. Eu tava aqui matutando a ideia. Deixa eu Quando eu ajeitar fui para essa esse gola lugar aqui. Pronto. quando eu fui para esse lugar do impresso, eu comecei a perceber que ocupar certos espaços é sim um ato político, sabe? Então eu Muito fui bem, muito para essa muito bem. relação da resistência. Quando você falou resistência, eu lembrei disso, porque Chegamos. Natal é uma cidade com poucos museus, poucos teatros, poucas galerias, e as poucas que tem, muitas vezes censuram um trabalho como o meu. Então, Natal, ela flerta muito, muito com conservadorismo, sabe? Então, quando a gente quer Será? fazer eu acho. Quando a gente quer fazer um trabalho diferente, às vezes algumas galerias tendem a censurar a gente, sabe? Quando são galerias fora do eixo. E isso é complicado. Quando a gente quer ocupar um espaço, a gente não tem espaço. É algo que pode desmotivar a gente. Então, é, estar na praça, juntar essa galera, fazer certos movimentos e juntar uma galera mais nova com uma galera, eu não ia falar mais velha, mas a galera mais experiente, também é um ato político, sabe? Porque a gente tende a separar muitas coisas, a viver cada um na sua bolha, a viver cada um de uma forma. Ah, eu estou com os meus amigos, então eu vou fazer essa galera com os meus amigos. Mas quando você junta uma feira e tem uma diversidade de pessoas grande, de trabalhos grandes, pessoas que trabalham com nudez, pessoas que trabalham com fotojornalismo,
pessoas que trabalham com paisagem, é um grande ato político, é uma grande revolução, sabe? Porque você está vendo arte de diferentes formas, levando para diferentes públicos. Porque o meu público, É, ele vai conhecer o seu e o seu vai conhecer o meu. Então, é uma comunhão, é um... É isso, afeto, é... Me perdi, é mas... um balaio. É um balaio. Você tá lá e acabou-se. Atenção, vamos ver se a conexão. Vocês que estão aí escutando, tá de volta? Ok, beleza, beleza, Tô beleza, vindo beleza. tranquilo aqui. Deu uma rodadinha aqui na sua imagem, não sei se era eu ou você, mas enfim, vamos embora. Mas cara, eu acho que a ocupação tem esse papel também, sabe? Você ser convidado para fazer parte de um grande museu é massa, mas assim, não sei, eu fico pensando que como é legal também você se lascar para fazer um ato desse na sua vida, sabe? Para você fazer, nem que seja uma vez, experimentar sair de uma zona pior do que a do conforto, assim, você sai da zona do desconforto e piora mais um pouco quando você se propõe a fazer uma coisa como essa, né? E eu acho que a gente tem um papel lindo, cara, que é a imagem. Eu acredito nisso, eu sou disso, e eu acho que essa coisa nos permite estar em tantos lugares, de tantas formas, né? Se você parar para pensar na força que a imagem tem, e aí eu estou abrindo para todas as formas, mas obviamente a gente está falando de fotografia, onde é que ela está no dia a dia, cara? Ela está até na sua imaginação, ela está na sua memória, ela está nos seus melhores momentos quando você abre um álbum de fotografia. Ou seja, sabe, a gente está falando de coisas aqui que estão muito além e com uma força brutal para transformar. E esse papel que a gente faz de produzir imagem, a gente é trabalhador disso, cara. A gente é trabalhador. E como é que a gente faz o nosso trabalho ir além? Eu acho que você é um cara que representa isso. Você está se mexendo. Você olhou para tudo isso, você está com um repertório de vida agora, e sei lá, deu a louca ou não, de sair e ir para São Paulo. Cara, é uma sensação gigante de transformação. Dá um medo, claro. Eu passei por isso uma vez na minha vida e sabe aquela sensação de ser menino do interior que chega na capital e olha ao redor e fala: caramba, bicho, como as coisas de concreto aqui é alta pra dedéu, como é cheio de, sei lá, cinza. Enfim, você já está pegando uma São Paulo diferente. Mas essa sensação deixa a gente em transe, cara, durante alguns dias. Deixa aí como deixa. E aí depois você começa a ver o que que isso é para você. E como você incorpora isso no seu trabalho, como é que você começa a traduzir isso. Porque nós somos trabalhadores de imagem. A gente tenta contar o nosso mundo desse jeito, né? Somos contadores de histórias, trabalhadores, sei lá, um monte de coisa. Eu, eu, eu queria entender assim como você se vê agora nessa transição. Você está em São Paulo, a pandemia vai passar, a gente vai sair dessa, não tenha dúvida. E até porque vindo pela arte fica até mais fácil, né? A gente consegue contornar obstáculos com mais destreza. Então, assim, quem quiser caminhar por aqui, acompanhe os artistas que vocês vão se dar bem. Mas assim, a gente vai passar por isso e você, para onde você vai? Né? Qual é o seu horizonte agora? Vai ser Paris? Vai ser, enfim, você vai jogar força no teu trabalho para ele propagar pelos cantos? Qual é esse sentido que você vai dar para suas coisas agora? Então, a força que eu coloquei em 2020 foi a de expandir cada vez mais meus horizontes, sabe? De produzir cada vez mais em outros espaços. E nisso, também sobre outras cidades, sobre outros estados, outras regiões do país. E o que eu vim para cá, o que eu vim fazer em São Paulo é um pouco disso, sabe? Eu tinha uma certa demanda para cá, para essa região do Sudeste, e eu vim investir um pouco mais nisso, sabe?
manter essa ponte aérea Natal-São Paulo, porque eu não ia conseguir viver sem minha cidade. Inclusive, estou com muitas saudades do sol, da praia, de tudo. E eu vim para cá realmente criar novas conexões, entender um pouco mais de como a arte funciona nesse eixo, entender um pouco mais de como a arte funciona em outros estados, com outras galerias, sabe? Aqui tem muitas galerias, tipo, algo que Natal não tem, aqui tem excesso, assim, não é excesso, mas é uma boa quantidade. Aqui tem muitas galerias, aqui tem muitos museus que são descentralizados, claro que tem os maiores, mas entender um pouco mais de como a arte também anda comercialmente nesse eixo, sabe? Porque o eixo Rio-São Paulo é algo assim que vislumbra a gente, né? A gente, nossa, um dia quero ir para São Paulo, um dia quero estar em São Paulo é sinônimo de muitas coisas. Então, no momento, eu quero fixar um pouco meus pés aqui, enraizar um pouco meus pés aqui, conhecer outros artistas também que trabalham com o corpo. Aqui tem uma galera incrível. Eu tenho grandes amigos aqui em São Paulo que eu venho fazendo nos últimos anos e pessoas que trabalham com a mesma fotografia que eu. Então, eu me sinto em casa com essa galera, sabe? Eu me sinto familiarizado. Já dei workshop aqui. Tenho amigos que eu levo para a vida toda. Então, ainda é um pouco aqui, sabe? Tipo, ainda é um pouco nesse eixo. E também trabalhar o impresso. Também eu quero muito essa relação com o impresso aqui em São Paulo, sabe? De poder me Pô, conectar com galerias, museus que tomem o meu trabalho como uma verdade também, porque é a minha verdade. Tipo assim, a arte é a minha verdade. O que eu faço aqui no Instagram é a minha verdade. E é o que eu acredito. E quando alguém censura essa minha verdade, é um pouco complicado, né? Tipo assim, essa relação de censura com a arte que a gente faz. Então, estar aqui, eu vejo que eu tenho certos horizontes. Claro que tem muitos mais desafios, porque é uma cidade muito grande. É uma cidade que tem muitos fotógrafos, tem muitas pessoas, tem muitos prédios, muitas galerias, é tudo muito. Então, algo que meu pai me disse é que se destacar numa grande cidade pode ser um desafio, mas não é impossível. super fato, super fato. Pensando aí também um pouco a relação com a publicação, né, cara? Eu acho que você pode, como você usa o verbo, flertar com isso depois com o tempo, porque tem muita gente também pensando e produzindo isso aí. Eu acho que pode lhe dar novos horizontes de produção e não deixa de ser um suporte também para ser englobado, né? Vai lhe permitir as feiras, por exemplo, de publicadores, que aí já é outro universo, com outras dinâmicas e completamente diferente do que a gente talvez esteja acostumado, né? Isso é uma coisa assim que eu fico pensando, os caminhos que a gente tem para seguir com os trabalhos de imagem, por onde vão, né? Eu acho que aqui nessas lives a ideia é entrar para dentro e fazer um trabalho interno com cada indivíduo que vem como convidado e com todo mundo que vai assistindo. Mas assim, para a gente que produz e para os outros que estão assistindo, pô, a gente pode fazer muita coisa, né? E eu acho que deixar de pensar em todos os suportes não seria tão interessante assim, sabe? Você não precisa fazer tudo, mas você precisa entender onde é que você está. Você precisa entender onde é que essa imagem pode estar, né? E Sim. aí você começa a quebrar as barreiras e reinventar e, sei lá, tem trabalhos de imagens projetadas em árvores. E com isso você cria uma relação diferente. Cara, o Eduardo Queiroga fala, né, que a imagem ela já já está em tudo, assim, não dá mais para a gente conseguir. Eu lembro dessa fala com ele, porque assim, ele justamente falou, a fotografia ela já passou por tantas transformações que agora o que é uma imagem projetada numa fumaça, né? É um trabalho, é uma expressão, é uma obra, né? E eu acho que isso é uma coisa que talvez você consiga trazer e se você puder sempre manter a gente informado pelo seu Instagram, vai ser bom, entendeu? Manter Pode essa deixar. relação sempre de retornar para as coisas, porque assim, se é daí que você começou, você aprendeu a conviver com isso a partir daí, significa que, né, não precisa transformar e jogar, não, fica ali, mantém ali, até para a gente ver também.
dentro do possível. Que a distância vai ficando um pouquinho longe, mas a gente tem que se aproximar, né? Não, com O, certeza. como é que tá, uma outra coisa que também eu acho que é importante, é a multidisciplina da gente viver nesse mundo. Como é que você enxerga essas relações entre a música que você falou, talvez um pouco da cena do teatro, da dança, enfim, como é que você enxerga essas outras expressões que, de uma certa forma, não são relacionadas à imagem, mas são, né? Como é que você traz isso para perto? Como é que você se percebe todo mundo junto nesse momento de ser humano e criar? Nesse momento que você fala durante a pandemia ou no âmbito geral você fala? No geral, porque você já tinha essa conexão antes, você já vinha construindo os elos antes. Então, é, eu vejo que tanto a música, quanto o teatro, quanto as mais variadas expressões artísticas, elas estão envoltas na fotografia, sabe? Envoltas na imagem. Quando a gente fotografa um espetáculo, a gente fotografa um show, a gente fotografa é, uma campanha para publicitária, uma campanha para moda, eu acho que tudo flerta um pouco, sabe? De estarmos conectados através da imagem. Eu acho que a imagem ela cria esse elo de ligação entre as expressões artísticas. E é algo que foi me trazendo até aqui, sabe? Tipo assim, os caminhos eles vão se abrindo, tanto que a gente se conheceu no show de Silvia, não foi? A gente se conheceu no Canto do Mar, se eu não me engano. E você estava lá fotografando o show, fazendo um registro fotodocumental. Eu também estava fazendo um registro fotodocumental, cada um com sua linguagem. Eu acho que tudo é arte, sabe? Tipo assim, se a gente for parar para pensar, tipo, nessas várias manifestações artísticas, tudo é arte, tudo conversa entre si. Quando a gente vem desse espaço de sentir algo, de escrever, de musicar, de performar, é isso de tirar da gente e colocar para o outro, sabe? De trazer os sentimentos da gente e manifestá-las através do que a gente acha melhor, do qual suporte acharmos melhor, porque a música é um suporte, o teatro é um suporte, o cinema é um suporte. Então, é uma linguagem artística, é uma linguagem visual. E a linguagem visual, assim como a performance, assim como a música, muitas vezes não precisa de tradução. A gente não precisa traduzir essas conexões, sabe? Tipo, o sentir, ele não precisa ser traduzido. A gente sente, assim como, um exemplo, assim como a fé. A fé é algo que a gente não vê, não é algo palpável, mas a gente sente e faz sentido. Então eu vejo muito que essas variadas expressões artísticas, elas estão bebendo dessa fonte e que a gente sente e faz sentido pra gente. A minha dúvida, 24 horas por dia, é como é que a gente consegue explicar para o resto do planeta todo como isso é importante para pulsar dentro da gente nas 24 horas. Esse para mim está sendo o maior desafio, principalmente agora. Que eu olho ao redor e falo, gente, era só prestar atenção. Era só prestar atenção, mais nada, sabe? Tá aí. Enfim, coisas e coisas. O que você consegue dar um ponto de quase encerramento? Porque eu acho que pelo horário aqui, a gente pode encerrar essa e abrir para as perguntas. E aí a gente Sim. faz uma segunda live enfim, a interação da galera. O que você quer dar um bate-martelo aí dessa rodada nossa? Então, eu vou aproveitar que Álvaro Dantas fez um comentário aqui embaixo e eu vou falar de um caso até que eu estava querendo muito falar a respeito, que você vê que a reinvenção, ela entra na reinvenção, né? Tipo assim, as pessoas elas reinventam os processos já reinventados. Então, nisso de fazer fotografias via FaceTime, via Skype, estou vendo que as pessoas elas estão é, criando novos suportes e novas maneiras de fazer fotografia, porque alguns aplicativos eles têm a possibilidade de você fazer uma foto no próprio aplicativo, sabe? De você chegar e existe já uma maneira de essa ferramenta de você clicar. Mas algumas pessoas elas estão reinventando até o processo de produzir uma fotografia.
Estava conversando ontem com um amigo que também é fotógrafo. Ontem não, esses dias. Que é Bruno Martins, que também é de Natal. É uma pessoa também fantástica. E ele conseguiu traduzir no que ele queria fazer o próprio processo dele dentro do que está acontecendo com essas fotografias de videochamada. Álvaro estava fazendo uma performance via live e ele percebeu que se ele ligasse a live no computador, não apareciam os comentários. Ele começou a tirar prints da tela com o computador. Então, ele já entrou para um processo que para ele funcionou também, sabe? Então, eu estou vendo que as pessoas elas estão nas suas inquietudes, nos seus movimentos artísticos próprios, criando coisas com o que funciona para eles, sabe? Isso é incrível, 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 incrível. Eu tô vendo que a gente tá tendenciando aí para esse caminho de que as pessoas elas vão criando coisas com o que tem. Tipo assim, se eu tô na minha casa, um notebook, então eu posso printar uma tela, eu vou produzir isso porque é o que está ao meu alcance. Se eu tenho um celular que tem FaceTime, eu vou usar essa plataforma porque está ao meu alcance. Então, não é sobre a conexão, não é sobre os pixels que estão ali, se é uma imagem com baixa qualidade. É sobre a experiência de fotografar alguém, cada um na sua casa, do próprio jeito, da própria maneira. E é um pouco disso, sabe? É algo que vão reparando, que muitas pessoas vêm falando, mas a foto de fulano não tem muita qualidade. Mas não é sobre a qualidade, sabe? É sobre esse espaço, é sobre ocupar esse espaço, é sobre se ocupar, é sobre se ver enquanto uma pessoa, é, um artista que está produzindo durante a pandemia. Eu acho que isso importa mais que tudo. Aí eu vou só resgatar uma frase que você disse. A ocupação é um ato político. É isso aí, a ocupação. E ocupar esse espaço também na internet, não só esse espaço físico, mas também esse espaço digital é um ato político. Ou seja, é sempre assim. É sempre assim. Em tudo que a gente vai fazer, a gente é isso, cara. Que bom, que bom, que bom. Você acha que a gente pode encerrar e joga as perguntas para o próximo? Que são 2, 3 minutos aqui. Qualquer fala Sim. nossa vai cortar aqui a conexão, né? Pronto, a gente abre outra para perguntas e respostas. Aí eu vou fixando aqui as perguntas e vou tentando mediar aqui a nossa interatividade aqui, tá? Beleza. Vamos então, vou Vamos. desativar aqui e vamos abrir uma em seguida. Corram para lá e vamos que vamos. Ok, já de volta. Vamos esperar aqui o Ian chegar para fazer a segunda rodada das nossas conversas. Achei muito interessante as colocações de algumas pessoas nos comentários que foram surgindo e vão surgindo. Então, conforme vocês vão chegando aí, a gente, sei lá, vou sugerir que quem tiver alguma pergunta, escreve, e aí eu fixo aqui em cima do fixador aí das conversas. Deixa eu ver quem mais. Ian, beleza. Então aqui com o Ian. Prontíssimo, Ian. Voltei. Cara, conforme o pessoal vai chegando, aí assim, a ideia é quem fizer alguma pergunta, coloca, eu fixo embaixo e a gente vai batendo bola a partir daí. Eu vou só aproveitar um gancho que o Augusto comentou, embora não tenha sido de pergunta, me fez ter uma pergunta, né? A coisa da curadoria, como é importante descentralizar a curadoria, né? Ele comentou isso no sentido de talvez não ficar só aqui e tal, enfim. É um olhar de fora, naturalmente, né? O papel da curadoria é um papel de cuidar daquilo, então não é um papel de editar. Eu acho que pode fazer também, mas eu acho que o olhar do cuidar é mais importante para a gente, né? E aí, nesse sentido, eu fico pensando que a gente precisa, ao mesmo tempo, começar a pensar como é que a gente pode pensar no compartilhar desses processos. Então, eu queria só colocar assim, essa pergunta para você da seguinte forma. Como você entende uma curadoria compartilhada no seu processo? Como é que você
já viu, já fez, já imaginou? Como é que você traz os outros para fazerem parte do seu processo criativo nesse sentido? Então, é, estou pensando, mas Uhul! essa frase, mas é tipo assim, eu acho que eu nunca tinha pensado por esse termo, sabe? Curadoria compartilhada é um termo muito interessante, porque quando a gente traz a vivência do outro para a linguagem fotográfica, para a linguagem visual, a gente traz a vivência do outro, eu acho que quer queira, quer não, é uma curadoria compartilhada, sabe? Algo que eu vejo muito no meu processo, que eu faço muito assim com constância, é perguntar a ligação do outro com o próprio corpo. Porque é algo assim que a gente está trabalhando com os limites de cada um, né? Tipo assim, eu nunca vou além do que a pessoa me permite ir. Na fotografia, no ensaio. Então, eu dialogo com os limites. Eu dialogo com as possibilidades e com as não possibilidades também. Então, quer queira, quer não, quando a gente traz esse outro para a coautoria da nossa obra, eu acho que sim, estamos falando de uma curadoria compartilhada. E é transformador, né? Enriquece horrores o nosso trabalho. É do mesmo jeito que, para mim, assim, as referências têm que percorrer todas as linguagens. Assim, das artes visuais, então, mais ainda, né? Todas as estruturas de falas. Porque, do mesmo jeito que você tem essa troca com os outros, né? Você tem uma referência para isso. Inclusive, eu vou te pedir para botar qualquer referência que você tenha, relação de canais que você, enfim, utilize. Depois manda para mim que todo o material que tem de referência a gente deixa lá no YouTube, né? Coisas que a gente conversou aqui que você acha que é importante também deixar, acho que é legal para o pessoal que está escutando saber que ficam ali no descritivo do vídeo lá no YouTube. E agora, meu caro, vamos ver quem tem perguntas. Alguém tem perguntas? Ou a gente bota aquele efeito de grilinho assim, cri, 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 cri? Eu acho que tem um modo de deixar. Eita, apareceu uma pergunta já. Menino, ligeiro pro povo. Falei. Fixado. Como você se conecta com a pessoa que você ainda não conhece no projeto novo? Então, nesse contexto de pandemia, eu já fotografei algumas pessoas que eu não conhecia ainda. E a primeira coisa que eu faço é marcar com a pessoa uma videochamada. Porque é o máximo do afeto físico que a gente pode ter. É olhar para outra pessoa, escutar, ser escutado, conversar, sabe? Dedicar esse tempo para essa troca. Mas fora desse contexto de pandemia, fora desse contexto de isolamento social, o meu processo ele começa muito com no momento em que eu marco para conhecer a pessoa pessoalmente. Marco para tomar um café, tomar um chamate, comer um salgado, tomar um sorvete, fazer alguma coisa que envolva essa conexão, sabe? Como meu processo ele é muito afetivo, eu gosto de sair com a pessoa, durar uma hora, duas mais ou menos, e fazer algo que eu denominei ao longo do processo de anamnese. Uma anamnese artística, sabe? Que a anamnese nada mais é do que um processo psicológico, da psicologia, de você dar um diagnóstico a alguém. Então, digamos que eu dou um diagnóstico artístico sobre o que a pessoa quer, sobre o que ela está passando, sobre o que a gente pode construir junto, quais os espaços eu posso construir com ela, se é a sua própria casa, se é num espaço ainda que ele não existe, quais são as cores preferidas. Então, eu vou muito do que a pessoa gosta e do que a pessoa quer para trazer para o meu, sabe? Não é o contrário, não é as minhas referências que elas vão influenciar a da pessoa que eu não conheço ainda, mas as referências da pessoa que vão influenciar o meu trabalho. Massa, massa, massa. Importante, importante essa linha de respeito. Importante Total, essa total. reinventada forma, né? Que é tão óbvio, tão necessária. Quem mais? Quem mais? Mais perguntas? O Ian tem bastante bagagem, viu, gente? Vocês podem massacrar as perguntas aí. A gente só tem uma coisa dos prazos, porque, assim, pelo horário, né? Tem a coisa de fazer almoço, tem a coisa de preparar as coisas. Então, assim, não vamos expandir
tanto na possibilidade, mas no final das contas, assim, eu acho que a gente está construindo sim um caminho bem legal, bem importante para a gente. Eu espero Sim. que não só seja divertido isso entre a gente, mas assim para todo mundo que está vendo, para todo mundo que ainda vai ver. O objetivo realmente assim, é colocar em evidência esse olhar da imagem para as nossas vidas e como ela tá aqui, ela já esteve aqui, vai continuar aqui, não tem muito. Opa, temos uma pergunta. Eu vou pedir para você ler, cara, porque aí os meus olhos não chegam tão perto. Consegue ver aí? Consigo. Peraí, deixa eu colocar mais aqui. Sou muito fã da delicadeza do seu olhar. Como você se inspira ou como você treina o seu olhar diante de tantas dores da atualidade? Jaque Jaque Monteiro, Monteiro. você foi bem complexo essa pergunta. Ainda Então, bem que foi para você, viu? algo que eu sempre, desde sempre vim treinando no meu olhar é que também há beleza na tristeza, sabe? Então, por mais que tenha tantas dores, por mais que a sociedade ela seja tão desigual, tem muita beleza nisso, sabe? Tem muita poética. Eu gosto muito de trabalhar a poética das coisas, a poética do corpo, a poética dos espaços, o corpo enquanto instalação artística, o espaço enquanto instalação artística. São conceitos que estão muito presentes no meu trabalho, que eu procuro trabalhar cada vez mais. Então, muitas das minhas dores estão nessas minhas inspirações, sabe? Está nessa delicadeza, porque o artista, ele é um ser que sofre. Naturalmente, ele já é um ser sofrido, um ser doloroso, é um ser que tira muito disso, sabe? Bebe muito dessa fonte. E eu acho que ser delicado ou não, na linguagem visual, vem muito das minhas referências, sabe? De até depois eu vou mandar para Pablo as referências do meu trabalho, tipo assim, as pessoas que me inspiram, mas é o conjunto da obra, sabe? De você respeitar a pessoa no espaço dela, você reconhecer seus privilégios, porque quer queira, quer não, eu sou um homem cis que produz nudez, então nem todo homem cis que produz nudez de uma forma respeitosa, então eu tenho que trazer um exemplo para o meu trabalho, sabe? Eu vejo nesse espaço de que eu tenho uma responsabilidade social muito grande em trabalhar com nudez, trabalhar com vários corpos, trabalhar com os mais variados tipos de corpos e trazer disso um espaço de bem-estar para a pessoa. Então, eu acho que transpor nossas dores pode ser bonito, sabe? Eu acho que quando a gente coloca a nossa dor na arte, a gente está falando sobre vulnerabilidade. E mostrar vulnerabilidade é uma coisa em tanto, sabe? É algo que eu exercito todos os dias, é me mostrar o mais vulnerável possível, de que eu não sou uma pessoa de ferro, sabe? Às vezes eu estou gravando uma story, aí eu começo a gaguejar. Aí eu posto assim mesmo, eu estou numa live e estou gaguejando às vezes, porque eu estou um pouquinho nervoso, mas, sabe? Tipo, eu não estou treinando para parecer o mais plástico possível. É mostrar vulnerabilidade mesmo, sabe? Quando a gente entra nesse espaço da arte, em que a gente não limpa a pele da pessoa, em que a gente não plastifica esse corpo tanto nos movimentos corporais quanto na pós-produção, é mostrar vulnerabilidade. É o que a gente tem, é o que a gente é, sabe? Então, quando a gente mostra esse corpo como ele é, a gente inspira outras pessoas a mostrarem os corpos delas como elas são. Porque uma revista, se ela plastifica uma modelo que já tem um padrão de beleza inalcançável e deixa esse padrão mais inalcançável ainda, mostra que as pessoas elas vão correr para um espaço em que muitas vezes é nocivo para o corpo, nocivo para a mente. Então, trazer cada vez mais essa arte vulnerável, trazer cada vez mais esse corpo como ele é, in natura, esse corpo cru, é inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, sabe? No início, eu mexia em algumas coisas do corpo quando eu queria criar, mas quando eu comecei a ver que isso não importa, nem um pouco, para uma obra de arte, eu passei a deixar o corpo o mais cru possível. E eu venho me conectando cada vez mais com essa essência. Eu acho que é isso.
Jaque, bota um dedinho assim se está respondido. Ou assim, porque esse cabo é danado. Mas muito legal, cara. A gente tem essas questões, assim, é muito, sei lá, a gente que mexe com um pouco dessa experiência da imagem do outro, né? Show, show. É muito Valeu, Jaque. delicado, cara, é muito difícil da gente conseguir entender esse caminho, assim, sei lá, eu já fiz algumas coisas comerciais, né, com corpos, modelos e tudo mais, e como é complicado isso, cara, como é difícil da gente lidar com essas relações. Temos mais uma pergunta aqui. Qual o principal foco do seu trabalho para o outro? O que você mais deseja que o outro sinta depois dos ensaios? A galera tá barra pesada nas perguntas. Então, o foco do meu trabalho para o outro é que a pessoa ela se veja com outro olhar, sabe? Tipo assim, o foco de tudo isso que a gente faz, de fazer um ensaio, de trazer essa experiência, é que a pessoa ela se veja. E muitas vezes essa pessoa ela tem dificuldade para se ver no espelho, ou então tem alguns complexos de autoimagem. Então, eu gosto muito mesmo, quando uma pessoa, eu vou conversar com a pessoa, vou ter essa anamnese toda, e a pessoa já chega com um problema. Ou, eu não gosto do meu corpo, ou então eu não estou satisfeita, ou então eu tenho uma ligação de não aceitação comigo mesmo, ou comigo mesma, e a gente vai direto para essa raiz do problema, sabe? A gente vai dialogar com a linguagem visual direto nesse ponto, nesse foco. Então, eu gosto muito de que a pessoa ela se veja, gosto muito de trazer, às vezes, certos desconfortos, porque às vezes não é o que parece, sabe? Às vezes a gente se vê no espelho, a gente tende a se colocar no espaço mais abaixo, tende a não gostar do que vê, de aumentar essas inseguranças, essas incertezas, e às vezes não é tudo isso. Então, eu gosto muito de trabalhar com a pessoa, tanto pontos positivos quanto negativos. De que, no final do processo, a pessoa ela se sinta bem, sabe, acima de tudo. E também trago certas reflexões. Já chegou a ter alguns trabalhos que eu fiz que a pessoa não publicou nenhuma foto, porque ela queria fazer o ensaio para si mesma, fazer o trabalho, fazer esse movimento todo para si, não para mostrar. E foi algo que eu fui tomando muito pra mim também. Tipo assim, nem todas as fotos que eu faço, eu posto. Porque, tipo assim, o postar já é algo além, sabe? Tipo assim, se eu quero postar ou não, já é algo além. Mas o propósito do trabalho, ele tá muito mais além do que postar. Tá nesse sentir, sabe? Tá nesse invisível, né? Nesse caminho invisível que a gente vai criando e que a gente vai tendo conexões tanto comigo mesmo, porque a cada final de ensaio eu não saio a mesma pessoa, e também a pessoa que ela está nesse processo, ela também não vai mais sair a mesma, por causa das transformações que foram acontecidas no meio do caminho. E é um pouco disso, sabe? De trazer um pouco de arte e também de transformação, mas também eu acredito muito na arte como um processo curativo. É o que eu tava procurando aqui na minha cabeça, assim. Mas eu acredito muito que é na arte, que é essa arte cura, sabe? Essa arte que a gente pode trabalhar cada vez mais para que ela cure dores, para que ela feche algumas cicatrizes, talvez reabra algumas para fechar de novo, para fechar completamente, mas é algo que eu acredito firmemente. Massa, massa. Temos aqui mais uma. Eu tô adorando que você tá conseguindo ler aí, cara. Você tá quebrando um galho danado. Você mencionou em criar também para o offline. Algo do processo diverge? Há em algum momento do processo consciente de criação um ponto crítico de bifurcação que define o destino da produção? Adorei a pergunta, mas só pensar um pouquinho, porque eu vou ler em voz baixa, porque Tá? O pessoal não tá tendo piedade, não, cara. menina, Tá vindo com força as aí. perguntas de Enem, adorei. Mas é bacana, cara. Bacana
as interatividades. Eu prometo que em breve, assim que eu conseguir passar essa pandemia, esses óculos aqui, vai aparecer aqueles óculos de vista cansada. Eu vou conseguir fazer isso melhor, tá? Então, eu consegui pensar aqui em algo, porque muitas vezes o processo para o online, ele é mais rápido, ele é mais volátil, assim, a gente tem uma ideia, a gente cria, a gente planeja, faz, posta. É algo que a curto prazo ela vence, sabe? Tipo assim, a timeline ela é muito volátil, ela é muito rápida, então às vezes uma foto que a gente faz, ela tem um prazo de validade, sabe? Ela passa pela timeline e se perde no meio de milhares de imagens. E quando a gente produz algo pro offline, eu percebo que, pelo menos nos meus processos, tendencia a ser algo muito mais pensado de médio a longo prazo. Tipo assim, eu penso um conceito, eu estudo um conceito, eu estudo uma referência, eu estudo o papel que eu vou usar, a moldura que eu vou fazer, o suporte, porque muitas pessoas elas estão saindo também do papel, estão indo para tecidos, estão indo para grandes impressões, estão indo para projeções como você mesmo comentou, algo que eu já tinha visto aqui em São Paulo também. Quando eu vim para cá em 2017, estava tendo uma exposição na Avenida Paulista com projeções em prédios, e foi algo muito chocante para mim, porque eu nunca tinha visto algo parecido. Mas algo que diverge do processo, eu acho que porque são muitas camadas, sabe? A gente pensa numa exposição, pensa no museu, a gente trabalha com mais pessoas também, a gente trabalha com a curadoria, a gente trabalha com a montagem, trabalha com a moldura, com a impressão, com o próprio espaço. Muitas pessoas elas criam uma experiência nas exposições. Então, às vezes tem uma narrativa transmídia, às vezes trabalha com áudio, trabalha com QR Code, trabalha com panfletos, com os livretos também à disposição. Então, é algo que tem muitas camadas, é algo mais complexo. Esse offline, quando a gente pensa nisso para uma exposição, pensa nisso para um museu, pensa nisso para pessoas que elas vão ver não através de uma tela, mas uma obra grande, uma obra que tem detalhes, que a pessoa vai parar ali, talvez fique meia hora, uma hora, olhando a mesma foto, traga reflexões. Então, todo o processo do offline, de juntar pessoas, inclusive saudades de uma aglomeração no museu. Acho que a última exposição que eu fui lá em Natal foi no Espaço Duas, inclusive muitas saudades, muita mesmo. Que a gente pode criar para essa comunhão, sabe? Juntar nossos amigos, eles comprarem nosso trabalho, eles olharem para aquilo com um olhar de admiração, sabe? Admirar nosso trabalho, passar um tempo digerindo aquela exposição que a gente quis dizer, porque a montagem também, ela é um fator que influencia muito na interpretação das obras, influencia muito na obra em si, na exposição em si. Então, vejo que a minha experiência com offline é um pouco disso, sabe? De pensar um pouco mais em camadas e não apenas numa única fotografia que ela vai vir para as pessoas aqui. Porque a fotografia, ela tem processo de coautoria. Tipo, um exemplo. Eu vejo uma foto, eu a interpreto, e a pessoa que ela criou a foto, que ela criou aquela fotografia, que ela idealizou aquela fotografia, ela pensou de um jeito diferente. Mas cada pessoa que vê aquela foto, ela vai interpretar do modo próprio. Então, existem múltiplas autorias para uma única obra. Eu acho que você respondeu. Massa, massa. Mas, cara, tô feliz de ver assim o pessoal fazendo umas perguntas bem densas, assim, bem profundas para, né? E é Não tá, legal, cara, é legal a eu não gente estava esperando, tá, não. Eu não estava pronto, não. teu trabalho tá chegando nisso. Que bom, que bom, que bom, que bom. Como é que estão vocês aí? Alguém tem mais alguma pergunta? Enquanto isso, eu quero já aproveitar e já também deixar assim um caminho aqui para todo mundo, que como é rico a gente poder ter uma pessoa que trabalha com tatuagem, outro que trabalha com imagem, aí já apareceu aqui uma pessoa que está, enfim, envolvida com teatro, dança. Cara, como isso é massa da gente poder estar conversando aqui para todo mundo, né? Transformar essa possibilidade da imagem se pertencer a todos desse jeito também, né? Que não fique só na nossa
realidade das nossas conexões, que isso ultrapasse um pouquinho mais, vá um pouco além. Isso é uma coisa que ajuda muito a gente não só ser artista, mas a gente como ser humano, né? Enfim, e eu acho muito legal essa diversidade das pessoas que estão surgindo aqui, né? Tem uma Mais uma pergunta. pergunta. Como você lida com bloqueios criativos no contexto atual? Rapaz, eu estava conversando com uma amiga minha ontem sobre isso. Que muitas vezes, tipo assim, a gente tende nessa quarentena a ficar triste pelo que a gente não consegue fazer, sabe? É algo que me pegou muito no início de, poxa, não, eu montei uma rotina, não consegui fazer essa rotina, e não consegui fazer, travou aqui. Voltou? Tinha travado, eu acho, Voltou, a live. voltou. Falar da rotina. Não consigo. Opa, voltou agora. Voltou aqui? Voltou? Tá Voltou, voltado. né? Se a gente tá na rotina, tipo assim, nesse contexto de pandemia, pelo menos eu, minha cabeça tá funcionando de um modo muito único, sabe? Tipo, eu gosto de montar uma rotina, de criar uma rotina, de saber o que é que eu posso fazer. Eu tava ficando muito triste porque eu não tava conseguindo fazer as coisas. Eu comecei a ver isso de uma outra ótica. Eu comecei a ficar muito feliz pelas pequenas coisas que eu conseguia fazer. Então, os bloqueios criativos que eu tô tendo é um pouco sobre a minha. No início foi a incapacidade de não ter pessoas ao meu redor, de trabalhar com pessoas, de sair com pessoas, de estar na rua. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estar na rua, de ver os movimentos, de tomar um café, sabe? Então, os meus bloqueios criativos logo no início da pandemia foram em relação ao que é que eu posso fazer, o que é que está ao meu alcance, sabe? Então, foi algo que foi passando ao decorrer do tempo, quando eu comecei a ver as possibilidades que eu tinha no meu celular, nos livros, na internet. Então, é abraçar o que eu posso fazer, sabe? Eu acho que quando a gente começa a fazer algo, quando a gente de fato sai dessa inércia de estar parado, as coisas começam a acontecer, sabe? Quando eu comecei a criar, veio outras ideias e veio outras ideias e é um ciclo, sabe? É uma roda que ela está acontecendo nesse exato momento. Tipo, de uma semana para cá, eu criei muita coisa com isso aqui, sabe? Com esse espaço, com o celular, com essa câmera frontal. Então, foi sair muito do que, poxa, seria tão legal que você poderia, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse fazer outra coisa e focar, eu tenho isso aqui, então eu vou fazer com isso, sabe? Não se lamentar pelas coisas que a gente poderia estar fazendo, mas pegar o que a gente pode fazer e investir o máximo nisso. Algo que para mim está sendo revolucionário. É uma coisa do território para criar, né, cara? Assim, é o que temos, é isso que vamos fazer. Então, fazer Exatamente. desse o melhor segundo, o melhor espaço, a melhor mesa, a melhor conexão possível e ponto final. Levanta e age, né? Eu acho que é massa, massa mesmo. Gente, eu vou dar espaço aqui para a gente fazer mais uma pergunta. Isso porque o almoço está chegando e eu ainda tenho que preparar as coisas juntos aqui em casa. São momentos, mas fiquei muito contente aí com a interatividade da galera, cara. Você tem fã demais pro seu trabalho e muito mais do que merecido. Eu espero que todos os fãs auxiliem a você e a todos passarem por essa, enfim, pandemia, né, com firmeza, porque no final das contas a gente está se revelando uma peça fundamental para a gente mesmo como ser humano, né? É muito importante que a gente consiga ter essa rede de proteção também das pessoas que acompanham os trabalhos, que as pessoas que conseguem entender a importância dele. E eu acho que o teu trabalho tem isso, cara, tem essa construção muito bonita de criar um relacionamento humano com o outro, né? Então, todos vocês que assistam, todos vocês correm depois lá para ver quem é, onde está, como faz, como participa, como, enfim, seja parte disso, né? A ideia é todo mundo estar se pertencendo de um outro jeito na próxima saída de casa, né?
Quer deixar algum recado, cara? Porque eu acho que aí a gente já bate martelo. Algo que eu ia falar também sobre esse negócio dos bloqueios criativos é que conversar com outras pessoas também tá me abrindo muitas portas, sabe? Tipo, de ideias. Eu tava conversando com um amigo semana passada que ele trouxe um pouco da experiência dele. Ele falou, amigo, por que você não faz isso? E era uma coisa que eu não tinha pensado, sabe? É algo tipo assim que às vezes numa conversa uma ideia surge. E isso está acontecendo muito comigo, assim, de eu tô mandando um áudio para alguém, tô falando por vídeo e surge uma ideia do nada, sabe? Tipo, surge um estalo criativo, surge um, um gatilho criativo. Então, eu tô muito atento a essas pequenas relações do dia a dia, porque os gatilhos criativos estão a todo momento, assim, acontecendo, sabe? Quando a gente sai um pouco desse estado de porra, eu não consigo pensar nisso, porra, eu não consigo produzir. E começa a ir para esse espaço de eu posso produzir com o que eu tenho, as coisas mudam completamente. Com certeza, com certeza. Deixa eu dar um espaço aqui, mais uma que chegou, dá tempo ainda. Romero Cavalcante, que é o nosso convidado de quinta-feira, fez, já tem outra aqui da Iana também. Ele faz uma colocação, o que fazer com excesso de imagens que buscam nossa atenção. Eu acho que é uma reflexão importante. A gente vive esse mundo cheio de imagem, né? E às vezes esse volume é até excessivo. Às vezes não, totalmente. A gente produz muito lixo, na verdade, né? Principalmente Sim. na fotografia. Há um lixo visual gigante. Aí comenta um pouquinho nisso e eu já vou colocar aqui a pergunta da Iana também. Então, o excesso de imagens é algo que é complicado, porque às vezes polui um pouco na nossas referências, a gente não sabe para que caminho ir na fotografia, então às vezes eu evito um pouco, sabe? Evito um pouco o Instagram, evito um pouco a timeline, até para filtrar o que eu quero, porque a gente tá numa sociedade em que a gente mostra no Instagram o que a gente quer, sabe? Tipo, todo mundo tem defeito, todo mundo tem problema, mas muitas, quase ninguém posta problemas aqui na internet para todo mundo ver, ou então se mostra nesse lugar de vulnerabilidade. Então, eu evito um pouco, e estou evitando cada vez mais, passar horas e horas na timeline, vendo muita coisa, vendo muitas imagens, porque é algo que não estava me fazendo bem, tanto enquanto pessoa, tanto enquanto artista também, sabe? Tipo, de que eu posso filtrar e ir para um caminho, sabe? Eu posso filtrar e ir para e começar a estudar isso para criar meu próprio conceito, criar minha autorreferência, mas às vezes a gente tende a ir para um caminho que a gente achou uma ideia legal, e a gente começa a ir pro enveredar o trabalho por várias vertentes diferentes e vai que não foca em uma específica, sabe? Então, algo que eu tento fazer cada vez mais é evitar olhar muita imagem, evitar passar horas e horas aqui na internet, porque minha experiência pessoal é que não estava fazendo bem, sabe? Tipo, eu gosto de ter minhas referências, montar esse mosaico de referências e ter isso para mim e ir montando o meu trabalho, sabe? E fazendo o meu, me preocupar mais com o meu do que com o trabalho dos outros. É interessante. Eu venho defendendo há muito tempo que a desenvolver da tecnologia pode ser que nos distancie de nós mesmos, né? Então, é um pouco isso também com relação à produção de imagem, cara. Quando você produz demais, você está perdendo a chance de você se perceber ou de você ser sua própria produção de referência também. Porque, porra, como é Exatamente. legal você fazer um trabalho e fala, nossa, isso aqui vai ficar, sabe? Isso aqui me representa. Isso aqui é uma referência para você mesmo. E isso é uma coisa que tem que fazer o papel de decantar no líquido, né? A coisa. E esperar um pouco isso acontecer. Tem que fechar os olhos para ver melhor, às vezes. Enfim, aí começa aquelas frases meio. Enfim. Mas, pô, é um espaço de respiro, cara, que é tão importante. Eu acho que vai ser muito legal essa semana que a gente tem você, que é uma pessoa que está com uma dinâmica pulsante de um jeito, com o Romero que tem uma pulsação também pulsante, mas de outro jeito. E não é a pulsação que a gente vai conversar, é outra coisa, né? E para quem
puder acompanhar, vocês vão perceber que são jeitos que no final das contas essa semana está dizendo uma historinha. São coisas que assim, os dois estão falando cada um de um jeito, de si também, do seu trabalho, valorizando essa produção que é muito importante para todo mundo, mas a gente está construindo uma outra coisa juntos, os três, né? Então isso também já é isso, são as referências que a gente precisa, são as relações de consumir essa quantidade de coisa que existe por aí. Porque também não é só imagem. Quantas lives estão acontecendo durante a pandemia? Cara, uma enxurrada de gente, sabe? São horas e horas de conversas. E a gente aqui tem que fazer o nosso melhor. Ponto. Ponto. Vamos fazer com que essa aqui seja útil para todo mundo que está vendo, para as pessoas que já estão passando por aqui. Que isso seja bacana para a gente depois revisitar e falar, pô, como é que eu pensei, como é que eu agi, como é que não sei o quê. E aí vai. É o construir da gente. Ou seja, mais uma referência. Ian, meu caro, eu acho que a gente toca o barco. Eu preciso dar um gás aqui, acho que nós todos, vocês que estão aí assistindo presencialmente nesse momento, muitíssimo obrigado. Eu acho que é muito legal de sentir que vocês abriram espaço do tempo de vocês para estarem aqui, conversarem, escutarem, enfim, isso é muito legal. A gente não fica sozinho, a gente está todo mundo junto, sim. E muito legal, cara, muito legal essa conexão. Espero que você tenha se sentido bem, porque eu estou bem. E é isso, dá um recadinho final aí, vamos que vamos. É isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que veio pra cá, todo mundo que acompanha meu trabalho. Quer queira, quer não, estar numa live, curtir uma foto, compartilhar uma foto, comentar algo, apoiar o trabalho de um artista. Então, vocês que estão aqui, estão apoiando meu trabalho, estão apoiando o trabalho do Pablo. E é isso, muito obrigado. Fiquem em casa, se cuidem. Se fiquem em casa, se puderem, né? Caso vocês possam, fiquem em casa mesmo. Massa, massa. E não se esquece, todo mundo que está aqui, quando passar esse período aqui das 24 horas dessa live no Instagram, vai lá para o YouTube. No YouTube estão todas as outras lives perdidas. E com isso tem lá o descritivo embaixo, onde vai ter toda a relação de como entrar em contato com o Ian, os serviços que ele está prestando, ou seja, fiquem super à vontade e compartilhem-nos a todos, nós mesmos. Ian, É isso aí. cara, muito obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. Eu agradeço. Muito obrigado, Pablo. Até mais. E vamos que vamos. Vamos transformar, Vamos fazer, que vamos. criar. Vamos nessa. Isso aí. Valeu, cara. Grande abraço. Valeu.